a sensação que fica é essa, quando a gente vê esse jogo contra a Inglaterra, que o Dorival deletou o período de início, não tem nada ali. Era muito provável que o Brasil apresentasse algo muito diferente dos últimos jogos. E o próprio Bruno Guimarães falou isso em coletiva, sem desmerecer o trabalho do Diniz, ele foi cuidadoso com as palavras. Mas ele disse que é mais fácil para os jogadores do Brasil se adaptarem rapidamente ao que o Dorival faz do que ao que o Diniz faz, porque o que o Dorival faz é mais próximo daquilo que eles estão acostumados a fazer no clube e na vida inteira, a não ser quem trabalhou muito tempo. Você não é crítico dessa geração nova brasileira? Eu não sou, né? Porque essa geração, se comparado às gerações anteriores, campeãs, ela é muito mais responsável e séria do que as gerações anteriores. Você não vai ver jogador brasileiro indo hoje batendo na Europa e falar que voltou porque não gostou da comida. Salve, galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos aqui reagir ao pessoal do Linha de Passe, analisando a excelente vitória do Brasil em cima da Inglaterra. Será que dessa vez a nossa seleção brasileira vai voltar a jogar bonito? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Muito bem, fã de esportes, linha de passe especialíssimo nesse sábado para falar da estreia de Dorival Júnior. E que estreia do Dorival Júnior, hein? Venceu a Inglaterra, que há 10 jogos não sabia o que era derrota. A seleção inglesa tida como favorita para o confronto contra a seleção brasileira, claro. A seleção brasileira estreando uma nova fase, né? A seleção da Inglaterra, apesar dos desfalques, é uma seleção que joga há muito tempo junta e era favorita para o jogo. Mas aí, olha que deu o Brasil, gol do Endrick e um bom jogo. Não foi só resultado, um bom jogo da seleção brasileira, como há muito tempo eu não via. Inclusive, estava conversando com o Zupac na redação. O Zupac falou, teve aqueles 5 lá na Bolívia e tal, mas era a Bolívia, né? Que foi muito bom. Que foi muito bom, mas era a Bolívia. Agora, nesse nível de jogo contra a Inglaterra, mais uma estreia, olha, estou surpreso e eu quero ouvir os companheiros nessa abertura de linha de passe. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William? Tudo ótimo. Boa noite a você, ao Zupac, ao Elton, aos fãs e às fãs do esporte. O Dorival, ele pulou a era Diniz, que poderia funcionar se tivesse tempo, de um jeito impressionante. E ele voltou um pouco para a era Tite, usando algumas coisas do treinador que fez um bom trabalho no futebol brasileiro, apostando em alguns jogadores em quem é obrigado a apostar, na renovação em algumas etapas, e usando um pouco do entrosamento, de alguns entendimentos desses jogadores, porque o Dorival entende contextos como ninguém, e ele mais uma vez, como fez no Flamengo, como fez no São Paulo, chegou na seleção e entendeu o contexto. Mesmo se tivesse perdido o jogo. Porque o Brasil foi muito bem? Para mim, joga bem, joga melhor quem cria mais chances e cede menos chances. O Brasil criou mais chances claras que a Inglaterra e cedeu menos no jogo de hoje. Sim, apesar de ter cedido um número elevado de chances, até pela condição da seleção inglesa. Mas isso é primeiro jogo, a gente tem que ponderar um monte de coisa. Primeiro jogo é sob o comando do Dorival. E o senhor também acertou, né? O senhor falou lá na redação, põe o Endrick que vai ganhar com o gol do Endrick. Falou? Dá os números da Mega Sena, pelo amor de Deus. Essa eu já ganhei. Estar aqui é a minha Mega Sena. Boa noite, companheiro. Ótima noite, fã de esportes. Acabou bem o lugar aí, Zupac. Olha, essa cadeirinha vai ser sua. Quero que a chefia esteja vendo o programa. Estrear com vitória é muito importante para o Dorival. Imagina o Dorival Júnior, um cara com uma trajetória de tanta batalha no futebol brasileiro, né? Conseguir chegar ao posto de técnico da seleção e estrear em Wembley, vencendo a Inglaterra. Há quanto tempo a gente pedia uma data FIFA com confrontos desse porte, Inglaterra e Espanha, e essa data FIFA chegou no colo do Dorival na estreia dele. Então, um momento emblemático, emblemático para a carreira do Dorival Júnior. Repita isso, como é que é o momento? Foi um momento emblemático, né? Você abriu a linha de passe e veio pro F90. Eu tô descendo no horário. Você tá olhando pra mim, você tá falando onde é que eu tô? Eu tô no 90 ou tô no linha? Peraí. Mas claro que a vitória é muito importante por todos esses contextos, mas o jogo foi muito interessante. Foi um jogo muito bom. Foi um jogo bom. Foi um jogo praticamente pau a pau o tempo inteiro, com o Brasil criando chances mais perigosas, mais reais, o Vinícius desperdiçando algumas, o Rodrigo também, mas foi um jogo o tempo inteiro muito parelho. Se você olhar pro campo e olhar pros números de maneira paralela,
eles estavam todos muito próximos o tempo todo, né? E ora o Brasil um pouco mais quente no jogo, ora a Inglaterra, a hora que o Bellingham chamou mais o jogo no primeiro tempo, começou a encontrar espaço, a construir mais. Então foi um teste muito válido para a seleção brasileira. E a gente viu contra uma das melhores seleções do mundo, o Brasil fazendo um jogo pau a pau o tempo inteiro, sendo melhor em alguns trechos da partida e por isso até merecendo a vitória. Agora uma coisa me chama muito a atenção, assim, coincidências. Em 23 de março de 94, aos 17 anos, o Ronaldo estreava pela seleção brasileira. Exatamente 30 anos depois, aos 17 anos, o Endrick marca o primeiro gol pela seleção brasileira. Então, a gente está acostumado a ver o Endrick. O mundo viu hoje, acho que de fato, pela primeira vez. E se encantou com o que viu, porque esse moleque, ele é muito diferente. E se ele tiver a carreira que o Ronaldo teve? Se ele tiver metade, tá bom. Metade tá bom demais, né? Tá bom demais. Vai ter título mundial, inclusive. Vai jogar no mesmo time que o Ronaldo. Já tá indo? Exato. Já tá indo pra lá, né? Aliás, hoje já tivemos no gol, Vinícius Júnior, Endrick, né? Vão jogar juntos, inclusive. É verdade. Tudo bem, Elton? Surpreso também com o desempenho da seleção brasileira na estreia do Dorival? Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estou aqui no meu Wembley, né? Se com o Zupac der certo, comigo vai dar também. Se der errado, ferrou também. Vaga aqui fortemente, Berna. Mas olha só, hein? Eu tô com o Zupac nessa, viu? Se der errado também, a gente tá junto, viu, Zupac? Mas... Eu também preciso ficar esperto. Calma. Tô brincando. Eu tô em Wembley também. Meu aniversário é meu aniversário. Fique tranquilo. Fiquei surpreso. É lógico que enfrentar a Inglaterra no seu primeiro jogo, né, o Dorival Júnior, era um desejo de vários treinadores que antecederam o Dorival, né, porque a seleção brasileira teve poucas oportunidades de jogar contra seleções top do futebol mundial em alguns ciclos de Copa do Mundo. Esse jogo já estava marcado desde o ano passado. Se imaginava que seria o Fernando Diniz. O Fernando Diniz seria o técnico da seleção brasileira nesses jogos contra a Inglaterra e Espanha. Cai no colo, entre aspas, né, do Dorival, não vou dizer... entre aspas mesmo, porque o Dorival fez um trabalho que o credenciou a chegar à seleção brasileira. Se tivesse perdido o jogo, teria a ponderação de tá enfrentando uma seleção que se conhece há muito tempo. O Tite enfrentou a Inglaterra em 2017, já era o Southgate o treinador. São 8 anos, né? Para a gente ver o tamanho, né, desse trabalho. 0-0. Para a gente ver o tamanho, né, desse trabalho da Inglaterra. E o tamanho do resultado da seleção brasileira. E aí a gente vai entrar na questão resultado, que eu acho que vai pautar o trabalho do Dorival Júnior e não estava pautando o trabalho do Fernando Diniz, que era mais tentar conseguir o resultado através de um desempenho que os técnicos antecessores não conseguiram através da sua autoria. Eu acho que o Dorival vai para a praticidade e resultado era importante para começar esse trabalho. Eu só acho que tem uma coisa que caiu no colo do Dorival, mas para mim caiu no colo uma bomba. Que ele conseguiu desativar e transformar numa coisa boa, porque é óbvio que era muito mais fácil para o Dorival estrear numa eliminatória sul-americana. Sem dúvida. A não ser que fosse contra a Argentina, fora, algum jogo assim muito diferente. A Inglaterra tem uma das melhores seleções do mundo, tudo bem. Não tinha Saka, não tinha o Kane, perdeu um pouco de força, mas você fala, uma seleção muito bem treinada. Quem lembra da Copa do Mundo, para mim, o melhor jogo da Copa do Mundo, quando a gente fala de qualidade de futebol, foi Inglaterra e França, que para mim são as duas melhores seleções do mundo, né? Inteira, a Inglaterra no caso. Acho que a Inglaterra foi até um pouquinho melhor que a França naquele jogo, mas resultado justo. Né? O Kane ainda perdeu um pênalti, né? Junto com a final foram os melhores jogos. A final mais emocionante, não sei se foi mais bem jogado, né? Eu acho que coletivamente o jogo... A Inglaterra terminou a primeira fase da Copa do Mundo sem tomar um cartão. Sim. Quase eliminar a França. O Kane perdeu um pênalti naquele jogo. Perdeu um pênalti naquele jogo. Então, e uma coisa, a gente conversava com o João Castelo Branco ontem, na F90, perguntei qual é a importância que os ingleses dão nesse jogo? Muita. Enorme. Há muito respeito pela camisa da seleção brasileira. Todo mundo quer ganhar do Brasil. Não é um amistoso que a Inglaterra encara como se fosse um jogo a mais, sabe? Até porque, ao mesmo tempo em que a gente sente falta desse enfrentamento contra as grandes potências europeias, que para o Brasil tem um viés de preparação muito grande, de teste para a Copa, eles também ficam muito tempo sem enfrentar o Brasil, e embora a gente não esteja no melhor momento, é a grande seleção do futebol mundial de todos os tempos, né? Zupac, perfeito, né? Porque as pessoas confundem. O Brasil não é o mais temido do mundo hoje. Sim. Mas o Brasil a camisa do Brasil é a camisa mais pesada do mundo. E é um time forte. Boa parte do time joga na própria Premier League. O meio campo que jogou hoje é o meio campo de Premier League com jogadores valorizados. João Gomes bem cotado, Bruno Guimarães bem... Na próxima janela, capaz de os três serem negociados para times ainda maiores. Tanto o João Gomes quanto o Bruno Guimarães, com o Paquetá que o Guardiola quer do lado dele, né? Então, o Brasil tem um time que boa parte dele é um time de Premier League, né?
Aliás, daqui a pouco é bom a gente falar do Paquetá também, outro grande personagem. Diga lá, Birner. Não, então, eu acho que a maneira como o Dorival administra a seleção brasileira, administra grupos, está experiente, entende contextos, talvez seja muito importante nessa caminhada. É lógico que foi um jogo, é cedo para a gente fazer qualquer tipo de prognóstico, de ter qualquer tipo de avaliação mais profunda, né? A seleção brasileira é muito grande, ela pode engolir pessoas, como a gente já viu em algumas circunstâncias. Tem Neymar para administrar. Isso lá na frente. Outro ponto também. Mas eu acho que para você conseguir resultado na seleção, às vezes essa administração de pessoas é mais importante do que o trabalho tático. O trabalho tático é importante, mas com exceção à Espanha, que herdou um trabalho tático vindo de clube, né? Nenhuma seleção que foi campeã do mundo ultimamente faz um jogo rebuscado. Todas têm um jogo, se você fosse tirar futebol de clubes, ok, simples, né? Eu já falei isso aqui, pegaram no meu pé. Eu não acho o Deschamps mais técnico taticamente que o Dorival. É um grande administrador de elenco. O Southgate também. Até porque para você desenvolver um jogo rebuscado, você precisa de tempo. E tempo é o que você não tem com seleção. Porque o Deschamps foi campeão do mundo, né? Mas você não tem tempo com seleção. A Argentina pegou um técnico que não era nem técnico direito e foi campeão do mundo. Então, não é simplesmente você ter um grande trabalho tático, né? É ter sensibilidade para entender circunstâncias, momentos, quem está melhor para entrar naquela partida, como lidar com situações tensas que vão acontecer, principalmente em Copa do Mundo, né? E eu acho que, porque eu podia esperar de começo, para mim foi surpreendentemente positivo o começo. Exatamente, superou a expectativa. Muito acima do que eu imaginava. Eu imaginava que o Brasil podia competir com a Inglaterra. Eu não imaginava que podia competir nesse nível com uma seleção que acaba de ser montada e que, a não ser aquilo que ele herdou do Tite, né, não tinha o hábito de jogar junto. O Birner tocou num ponto aqui na primeira participação dele, sobre pular o período de Diniz, né? Então, assim, a sensação que fica é essa, quando a gente vê esse jogo contra a Inglaterra, que o Dorival deletou o período de Diniz? Não tem nada ali que... Acho que tem muito pouco mesmo. E era normal que tivesse, porque se a gente pensar, o que é mais... assim, a transição Tite-Diniz, ela é uma transição próxima? Não, ela não é próxima. Nada a ver, né? A transição Diniz-Dorival é uma transição próxima? Também não é. Se a transição tivesse sido Tite-Dorival, seria mais próximo? Seria. Então era pouco comum que pela excentricidade do trabalho do Fernando Diniz, e eu acho ele excelente treinador, né? Gosto muito. Talvez para o meu time, se estivessem disponíveis Diniz e Dorival, talvez eu escolhesse o Diniz antes para o meu time. Não é sobre qualidade, é sobre maneira, sobre estilo. Por ele ser tão diferente dos demais, era muito provável que o Brasil apresentasse algo muito diferente dos últimos jogos. E o próprio Bruno Guimarães falou isso em coletiva, sem desmerecer o trabalho do Diniz, ele foi cuidadoso com as palavras. Mas ele disse que é mais fácil para os jogadores do Brasil se adaptarem rapidamente ao que o Dorival faz do que ao que o Diniz faz, porque o que o Dorival faz é mais próximo daquilo que eles são acostumados a fazer no clube e na vida inteira, a não ser quem trabalhou muito tempo com o Diniz. E o que dizia que usava a memória do que os jogadores faziam nos clubes na seleção para facilitar o trabalho. Especialmente no primeiro momento. E aí depois ele foi colocando a maneira dele jogar. Então era natural que o Brasil de agora, de hoje, não tivesse nada ou quase nada do Diniz. A questão é o quanto que o Brasil de hoje vai conseguir, o quanto que o Brasil do Dorival vai conseguir ser próximo ao Brasil de hoje. O que a gente viu hoje é uma primeira apresentação ou é uma tônica do trabalho? Isso não é hora da gente saber agora, a gente vai saber com o tempo. Mas que o que a gente viu em Wembley seria diferente do que o Diniz tentou fazer nas eliminatórias, isso para mim era muito previsível. Foi diferente e foi melhor. O Brasil fez um jogo contra a Inglaterra que não fez nos outros jogos que o Diniz teve nas eliminatórias. Sim. Cartão de visitas do Endrick para ser a referência da seleção do Dorival? A gente conversava na redação sobre essa possibilidade, né, do Endrick entrar, né, nessa equipe. Tem muito a ver também, e aí resgatando essa história, né, do Dorival, colocar os jogadores nas suas posições, se sentirem mais confortáveis, e o time foi montado assim. Eu acho que com exceção do Danilo, o Danilo está acostumado a jogar de zagueiro, tá muitas vezes zagueiro pela esquerda, mas os outros jogadores, se você for olhar nos clubes, eles jogam dessa forma. Hoje a gente viu o meio-campo com o Paquetá jogando por dentro, mas no West Ham ele cai muito mais pela esquerda e muitas vezes ele fez isso, e quando ele caía pela esquerda, o Vinícius Júnior jogava um pouco mais por dentro. Foi assim que o Vinícius Júnior, inclusive, recebeu uma bola em profundidade, bateu fraco, né? O Walker conseguiu tirar.
O Endrick, no Palmeiras, ele circulou por algumas posições com o Abel Ferreira. Né? Jogou pelo lado, jogou como falso 9. E eu acho que o Dorival pegou onde ele se sente mais confortável nessas posições, né? Porque a função é a mesma, né? Atacar o espaço, é o cara de segunda bola muitas vezes, de 1 contra 1 por dentro. Ele entrou bem. Claro que tem uma fila aí, na minha cabeça o Dorival colocaria o Richarlison como titular. A preferência pelo Rodrigo foi muito mais por essa ausência. O Martinelli, se tivesse à disposição, poderia jogar também pela esquerda, trazendo o Vinícius. Você teria começado com o Rafinha e não com o Rodrigo na direita e o Richarlison por dentro em vez do Rodrigo, é isso? Eu acho que o Rafinha entrou por conta desses desfalques. Primeiro do Martinelli, segundo do Richarlison. Eu acho que ele pensa ainda, mas dentro de uma característica de um 9 que circula, né? Que se movimenta. E o Endrick tem essa qualidade. Mas eu acho que ainda está numa fila atrás. Mas foi um belíssimo cartão de visitas. Mas é um cartão de visitas, porque assim, ele entra, ele faz o gol, ele perde um segundo gol cara a cara no final do jogo, último lance do jogo. Ele, para variar, é chover no molhado, mas ele tem muita personalidade. Ele encara mesmo, ele não sente o jogo. Acho que os e no bom sentido, tem gente que não sente o jogo, é péssimo. Ele gosta da pressão. Ele gosta da pressão, ele vai para cima, não importa quem está ali na frente. Você decidir um jogo em Wembley contra a Inglaterra com 17 anos é dizer assim, esquece, qualquer outro cenário que ele for colocado, ele vai se sentir da mesma forma. Final de Libertadores, decidir Campeonato Brasileiro. É isso que eu falo. E é o que ele já fez, né? É isso que chama a atenção. Essa personalidade que ele tem é a personalidade do menino que jogou Copa São Paulo com 15 anos e parecia um menino de 20. Isso. Que subiu. E logo que ele subiu no Brasileiro de 22, quando ele entra na reta final, ele entra e ajuda o Palmeiras a ser campeão. Que em 23, em um ano ruim que ele vivia, ele tem o fatídico jogo contra o Botafogo, que é um dos jogos que vai ser lembrado pelas próximas décadas do Palmeiras. E ele muda esse jogo aos 16 para 17 anos. E agora, aos 17, ele entra em Wembley e faz o que faz. Então, assim, ele já deu repetido, desde que a gente o vê, que é dos 15 anos para frente, talvez tenha dado dos 15 para trás também, mas dos 15 anos para frente, já é pelo menos a terceira vez que ele mostra que ele está à frente do tempo dele, né? E eu estou curioso para ver como que o Carlo Ancelotti assistiu o jogo de hoje. Não pensando no Brasil, mas pensando no que vai chegar para ele, né? Vai chegar esse menino para mim. Eu já tenho o Vinícius Júnior, o Bellingham lá do outro lado é meu também, esse moleque ainda vai chegar, um negócio espetacular. Espetacular. Aí já vai o papel do aflito aqui, né? E aí, dá para começar já contra a Espanha com o Endrick lá na frente? Assim, o ansioso. Nossa, pelo que ele entrou, jogou. Eu vou te devolver com uma outra pergunta, vamos lá. Sem ficar em cima do muro. Bora lá. Nesse jogo, para mim, era mais importante o resultado que o desempenho. Concordo, mas tivemos os dois, hein? Os dois. Com a Espanha, continua sendo mais importante o resultado que o desempenho ou você está pensando em preparação? Eu acho que a gente está pensando... Porque entrar com o Endrick... é olhar... Por exemplo, pode ganhar Você acha que a responsabilidade do resultado, ela ficou menor agora que o Brasil teve esse resultado e esse desempenho? Se o Brasil não jogar mal contra a Espanha, sim. Tudo bem se perder jogando bem até? Sim. Acho que o saldo vai ser positivo. Sim. Então põe o Endrick. 2 boas atuações, saldo positivo. Porque você tem outros jogadores que você precisa preparar. Tudo bem. O Dorival tem pouco tempo, vai ter sempre muito pouco tempo, técnico de seleção em contato com os atletas. Ele precisa implementar ideias, precisa criar coisas novas, precisa usar os jogadores como ele acha melhor, ele precisa dar rodagem para outros jogadores. Por exemplo, o Brasil tem o Beraldo hoje na zaga. Jogou muito. Isso era a partida 20 anos de idade. Outro personagem do jogo, Esses meninos do Brasil, eles têm uma frieza para jogar. O Endrick, o Beraldo, impressionante. Essa geração, eu vejo muita gente, e eu vou citar aqui na redação ontem, porque você também você não é crítico dessa geração nova brasileira. Eu não sou, né? Porque essa geração, se comparada às gerações anteriores, campeãs, ela é muito mais responsável e séria do que as gerações anteriores. Você não vai ver jogador brasileiro indo hoje batendo na Europa e falar que voltou porque não gostou da comida. Né? É um outro nível de profissionalismo. Lembra quando o jogador brasileiro era visto de maneira meio enviesada? O clube europeu ia contratar jogador brasileiro e ficava desconfiado se o brasileiro ia se adaptar, se não ia se adaptar. Hoje não há nenhum problema. Os jogadores vão, se adaptam, são ultra profissionais, melhoram, entendem quando tem que estar no banco. Olha o Vinícius Júnior. Só lembrar o que o Vinícius Júnior passou desde quando chegou ao Real Madrid, a discussão com o Benzema, né? Indo para time de baixo, para ganhar a posição. Eles trabalham e são muito bons. O problema não é que o jogador brasileiro piorou. O problema é que os jogadores de fora melhoraram muito depois que passou a ter intercâmbio.
Como acontece com qualquer atleta e qualquer esporte. Quando você começa a competir contra os melhores, se você tem potencial, você melhora. E as culturas de futebol foram aniquiladas. Não existe mais uma cultura de... Por exemplo, antigamente, inglês... Vamos entrar nisso já também, porque, gente, Neymar não jogou, não joga faz tempo e tal, e de verdade, eu vi o jogo hoje da seleção, eu não senti falta do Neymar. Hoje não fez falta nenhuma. Eu não senti falta do Neymar, de verdade. O time dele bateu um recorde mundial... Sem ele. Sem ele. E eu acho que não precisa dele. Esse é um ponto. Vamos falar disso já. Eu quero te ouvir sobre o Paquetá, mas quero falar já sobre Neymar. Vamos lá. Imprescindível, não dá. E assim, ele só não estava na seleção por opção do próprio Diniz, por tudo, pelo envolvimento na questão de aposta e tal, que, né, não se comprovou. Exato. Não, é bom que se diga. Ele continuou jogando. Não se comprovou e ele continuou jogando no time. Não sei se foi só o Diniz ou se... acho que tem a CBF. Tem uma questão da CBF também, para não jogar essa bucha só para o Diniz, né? A CBF tal de não convocar, de preservar o atleta. Ok? Perfeito. Ele voltou a ser convocado no país em que ele joga, né? Exatamente. Não faria sentido ele não jogar no país em que ele está atuando todo fim de semana. E eu acho que ele provou hoje o quanto ele faz falta. Eu acho imprescindível. É uma palavra forte, né? Quando a gente olha para a seleção brasileira, manancial de jogadores. Lá atrás se falava do Neymar, do Felipe Coutinho, que eram caras imprescindíveis também, fazendo essa função. O Paquetá foi chegando, com o Tite funcionava, e a gente lembra, né? O Paquetá seria titular na estreia da seleção brasileira na última Copa do Mundo, e o Vinícius Júnior seria reserva. Sim. E aí o Paquetá jogaria aberto pela esquerda. O Tite gostava muito, né, do Lucas Paquetá. E eu acho que com o Dorival não é um adepto ao jogo posicional como é o Tite. Mas tem um pouco disso. É por isso que o Zupac falou muito bem, né? Talvez a transição Tite e Dorival desse um pouco mais certo, porque tem elementos que se cruzam. E eu acho que ele gosta de um pouco do jogo posicional que o Paquetá sabe fazer. Paquetá, inclusive, o Guardiola gosta do Paquetá, porque dentro desse encaixe de jogo posicional ele funcionaria muito bem. Porque é um cara que, quando precisa de um jogo posicional, ele jogando por dentro, ele funciona muito bem, aberto pelo lado, que não foi o caso contra a Inglaterra, porque tinha o Vinícius Júnior, e o Wendel, porque o Danilo fechava pela direita, muitas vezes como terceiro zagueiro, e o Wendel jogou na segunda linha. Era quase que um 3-4-3, muitas vezes, né? Com o Wendel jogando na segunda linha. Então o Paquetá ia triangular, não ia ocupar o espaço, ia triangular ali com o Wendel e com o Vinícius Júnior. Então, um jogador que entende muito bem as fases do jogo e que, nesse jogo posicional ou semi-posicional, isso não existe, mas, enfim, esse jogo que misturam esses estilos, ele consegue funcionar muito bem. No lance em que o Vinícius Júnior tenta o gol, ele volta para ajudar na marcação, na fase defensiva, ele consegue uma recuperação de bola, ele escapa de uma falta e faz o lançamento para o Vinícius Júnior entrar em diagonal e chutar para tirar do goleiro, né? Acabou chutando fraco. Então é um jogador que consegue criar por dentro, consegue criar pelos lados, consegue na fase defensiva ajudar pelo lado e por dentro. Sem bola dele é muito... Pro espaço de campo que ele ocupa, o sem bola dele, né? É um lugar sempre muito perigoso de recuperar a bola. E ele está sempre recuperando bola. E aí a gente está falando tem talento inserido nisso, porque a essência do futebol brasileiro, sim, tem talento inserido nisso, para achar um espaço, para finalizar, ele colocou uma bola na trave, ele errou a primeira, né? Ele tentou chutar, virou um passe, depois a bola volta para a área, ele chuta, a bola vai na trave. E tem o que o futebol hoje precisa: recuperação defensiva, transição defensiva, funcionar muitas vezes sem a bola e entender que vai tocar 2 ou 3 vezes. Eu acho que é um jogador taticamente muito interessante também. Então, todos esses elementos tornam o Paquetá, nessa seleção brasileira, imprescindível. Como ele é no West Ham, quando ele voltou, o time melhorou. O time mudou, né? Ele saiu, o time caiu, ele voltou, o time melhorou. Ele podia estar no City, né? E vai estar. O Vinícius aqui, nosso diretor-chefe, me lembra aqui, o Vini, porque por causa dessa situação que a gente esclareceu aqui, ele perdeu a oportunidade. E aí ele foi no Matheus Nunes, que não é o mesmo jogador. Exato. E eu acho que ele vai... E já esquentou de novo o interesse para a janela agora com a situação mais tranquila. Mas assim, a gente está fazendo aqui muitos elogios ao Paquetá, ao Endrick, Beraldo, Fabrício o Danilo Bruno. Fez um jogaço, capitão da seleção brasileira, um tremendo jogo. Mas a gente sempre tem que ressaltar que, assim, não é porque o Brasil fez o jogo hoje que fez contra a Inglaterra que a seleção brasileira mudou e agora será assim. Claro. A gente tem que ter cautela. Claro. Porque assim como... É que deu uma empolgada hoje, então, né? A gente não esperava muita coisa. E é claro que era a Bolívia, mas vamos lembrar qual era o discurso quando o Brasil goleou a Bolívia.
Na estreia, Opa, o dinizismo na estreia aí, do tá. Fernando Diniz. A seleção finalmente se reconectou com o público. O Brasil reencontrou o seu futebol. E as coisas, elas não acontecem obrigatoriamente como acontece no primeiro dia. Então é possível que terça-feira o Brasil faça um jogo muito ruim contra a Espanha. Ou faça outro jogo bom, mas o jogo de hoje, ele tem que ser desfrutado e observado. Mas a gente tem que sempre ter a cautela de não enxergar hoje como algo definitivo para o futuro. Foi um primeiro jogo do Brasil. Muito bom. Coletiva, individualmente, competitivamente, muito bom. Mas foi um primeiro jogo do Brasil. Vamos ver daqui para frente como é que as coisas vão desenrolar. Olhando um pouquinho o copo meio vazio, tentando colocar Tem o que pezinho olhar, no tem que chão. olhar, tem que olhar. E o Rafinha, que parece que não... Eu discordo de você. Fala. Eu acho o que você espera do Rafinha? Eu tenho muito emblemático o jogo do Rafinha, eu sei que faz bastante tempo. E eu já gostava do Rafinha, eu aprendi a respeitar esse cara muito. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre a partida de ontem entre Brasil e a Inglaterra, né? O Brasil venceu por 1-0, gol de Endrick, né? Jogada essa que começou com o lance, o passe de Andreas Pereira, ex-jogador do Flamengo, né? Ele que achou Vinícius Júnior em uma posição bastante interessante. O jogador ex-Flamengo também, Vinícius Júnior, não conseguiu fazer o gol, né? Chutou um pouco fraco, o goleiro defendeu e a bola sobrou para Endrick, jogador de 17 anos, que hoje ainda pertence ao Palmeiras, só que em junho será transferido para o Real Madrid. O Real Madrid, clube espanhol, comprou o jogador do Palmeiras, né? E a mídia brasileira, né, destacando muito o poder decisivo de Endrick, né? Joia brasileira, uma promessa aí que em breve pode até ser um dos melhores jogadores do mundo. Jogou muita bola nas categorias de base do Palmeiras, né? Não é à toa que foi vendido por valores muito altos para o Real Madrid e agora tem a oportunidade de se destacar na seleção principal do Brasil. Na minha opinião, depois que Dorival Júnior chegou na seleção brasileira, já podemos notar algumas modificações, principalmente com relação ao posicionamento dos atletas. Se formos analisar entre as diferenças da seleção brasileira, de Fernando Diniz e de Dorival Júnior, essa questão da seleção ser mais compacta com Dorival Júnior é nítida. Ainda mais se a gente for levar em consideração aos jogadores que Dorival Júnior tem dado mais oportunidade. Diniz não convocou alguns jogadores que hoje estão na seleção brasileira e jogando bem, né? Vamos torcer que a seleção brasileira dê continuidade a essa evolução e que consiga conquistar as vitórias contra adversários mais fortes, que é o nosso objetivo, né? Conquistar vitórias contra times da Europa para quando a gente chegar em uma Copa do Mundo já estar mais familiarizado com esse futebol europeu, né? O Brasil sempre teve essa dificuldade. Na Copa América, o Brasil sempre sobressaiu, conseguiu vitórias tranquilas, né? Já ganhou esse torneio. Só que quando chega na Copa do Mundo, quando o nível aumenta, parece que o Brasil não apresenta o mesmo futebol. Então, na minha opinião, Dorival Júnior deve continuar convocando esses jogadores que ele levou hoje. Claro, com certeza deve entrar mais um, dois aí, diferente dessa lista que ele convocou por último, mas tem que dar sequência a esses jogadores para aos poucos eles irem pegando o ritmo e sempre colocar, sempre repetir essa equipe titular do Brasil. É o que hoje Tite faz no Flamengo. Essa questão de ficar mudando, não dá certo. Prova disso foi Sampaoli, que quando foi contratado pelo Flamengo, não conseguiu repetir a equipe em nenhuma das vezes. E o Flamengo não ganhou nada. Então, da mesma forma, em qualquer equipe do planeta, não se pode estar mudando várias peças, porque isso prejudica e muito a evolução da equipe. Então, se Dorival Júnior já tem convicção daquela equipe, ou até mesmo tem uma noção
de como vai ser a sua equipe para a Copa do Mundo, já ir montando, já ir colocando esses jogadores para ir pegando ritmo e entrosamento, já que muitos aí jogam no futebol europeu e outros jogam no futebol brasileiro, como é o caso de Fabrício Bruno, que ontem fez uma excelente atuação. Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores ali na defesa. O Brasil bastante firme, né? Um paredão ali, não passou nada com o Fabrício Bruno e Beraldo. Então, Dorival Júnior está no caminho certo. É questão de tempo para o Brasil voltar a repetir atuações como a de ontem e, com certeza, iremos chegar forte para a Copa do Mundo. Assim como Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo, esses garotos aí fazendo parte dessa renovação da seleção brasileira, com certeza dará ainda muitas alegrias ao torcedor brasileiro. E aí, galera, o que vocês acharam da atuação do Brasil ontem? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.